Olá, pessoas lindas! Bom dia! Sextou! Último dia útil do mês de novembro. Novembro terminou. Estamos chegando aí no último mês desse ano de 2024. Hora boa de fazer uma retrospectiva, de ver para onde eu vou, onde eu tô, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Tô mandando aqui, enviando a setinha para comunicar aos amigos que estamos aqui ao vivo, online. Como vocês estão, pessoas lindas? Tá tudo bem com vocês? Vamos chegando. Bom dia, Samuca. Tudo bem? Gente, hoje nós vamos falar de script. Andréia, o que é script? Segundo Eric Berne, da análise transacional, script, já vou falar aqui para vocês da forma como ele propôs nos estudos dele. Eu achei assim fantástico. Ontem eu tive uma aula de script, foi a minha última aula do AT 101, da análise transacional 101, e foi sensacional. Eu acho que vale a pena demais a gente conhecer mais sobre a análise transacional. Bom dia, Leila! Script, gente, é um roteiro que a gente abraça para a nossa vida. É óbvio, né, que tem muita influência do campo ancestral, né, e é como ali a criança percebe esse script. Geralmente ele é internalizado quando ainda somos muito pequenos, quando ainda somos crianças, né? E olha o que ele fala aqui, Eric Berne fala. Script é como um roteiro inconsciente como uma pessoa descreve a sua própria vida, é um roteiro de uma vida, né? Da vida. Geralmente baseado em decisões e crenças, gente. Crenças, decisões pautadas em crenças formadas na infância. E aí a gente pensa assim, uai, ó, mineiro, denunciando aí, né? Mas a criança tomar decisão, uma decisão que vai embasar toda uma vida, sim. E às vezes todas as vezes, né, é daquele viés da criança, né, que ainda não está com o sistema límbico totalmente formado, né, o cérebro das emoções. Então, é uma percepção que muitas vezes, eu penso que na maioria das vezes é equivocada, porque a criança não consegue ter ali o raciocínio completo e juntar todas as partes, né? Todas as nuances daquela ocasião, daquela situação que a levou a tomar aquela decisão, né? É óbvio que o nosso organismo, né? O nosso sistema é inteligente e é algo ali, essa decisão foi algo que levou para a sobrevivência, para a perpetuação. É como se fosse de uma forma mais instintiva, no instinto de defesa. Mas, gente, o que é importante a gente saber é o seguinte, é que esse script ele pode embasar toda a nossa jornada terrena, toda a nossa vida, né? Se a gente não buscar entender qual foi, né, aquele script ali que embasou aquela decisão, qual foi aquele roteiro que aquela nossa criança, que a nossa criança escolheu, nós vamos seguir nesse fluxo por toda a vida. Né? Como é comum, né, em casas, vamos supor, pais, avós alcoólicos, né, aí, né, ou do lado paterno ou do lado materno, aí ou às vezes não, o próprio filho alcoólico, avós alcoólicos, né, pais alcoólicos, às vezes netos alcoólicos, né? A gente vê muito isso, porque às vezes até romantiza, né, aquela condição e vai passando de geração em geração e as pessoas às vezes não veem. Então, como é comum às vezes uma família, né, que teve câncer, aí alguém, né, os filhos ou os netos, e isso vai se perpetuando. E se a gente for olhar isso através da ciência, tudo bem, tem uma predisposição, mas ela não é determinante. Hoje, a epigenética já fala que o meio, a condição e, né, aquilo que a forma como a gente vive, as nossas escolhas determinam muito mais sobre o que nos acontece do que a predisposição genética, gente.
né? É só um índice, né? Não é determinismo, não é determinado, mas o script da nossa vida, sim. Então, vamos falar um pouquinho mais da origem do script, né? Essas decisões surgem como respostas às experiências vividas por quem? Pela criança, influenciadas pelas mensagens recebidas de figuras parentais ou cuidadores, né? Então não é só dos pais. Às vezes a criança vai para a escolinha, às vezes com 6, 7 meses de idade, né? Ou às vezes até antes, né? Pelas normas sociais, né? E pelas necessidades emocionais daquele momento. Então, o script, né? Só recapitulando aqui, ele é construído durante os primeiros anos da nossa vida e ele vai embasar essa vida, né? Ad eterno. E daqui a pouco eu vou falar. Vocês devem estar pensando assim, não tem jeito de mudar esse script, que às vezes a criança olhou e ela percebeu daquela forma ali, às vezes foi um momento, uma foto. Sim, gente, tem. Eu vou falar para vocês, né? Então, esse script que é construído durante os primeiros anos de vida, quando a criança faz interpretações sobre si mesma, os outros e o mundo. Então, se é da criança, é uma interpretação que pode ser, sim, equivocada, infantil, né? É aquele olhar da criança, que não é um olhar maduro, porque é criança, é o estado de consciência daquele momento, né? Então, essas decisões, essas crenças podem se moldar comportamentos e padrões futuros. Quem aqui não, às vezes, tem dificuldade de mudar de padrão? Eu tenho muita dificuldade de mudar o meu padrão alimentar, gente. É o meu calcanhar de Aquiles. As outras coisas, para mim, estão mais pacificadas, mas o meu padrão alimentar é uma coisa que ainda me pega muito. E às vezes eu tô lá, semanas, fazendo tudo certinho. E eu distraio, né? Eu acho que já tá pacificado aquilo. E aí, quando eu me dou por conta, eu tô comendo doce, né? Eu tô tomando refrigerante. E quem é que não sabe, na face da terra, nem precisa ser nutricionista, nutrólogo, né? Para saber que o doce não é legal. O açúcar em excesso, né? Acho que nem excesso, o açúcar não é bom para a nossa saúde, né? O açúcar embota a nossa mente, o açúcar ele reduz o nosso raciocínio, né? O refrigerante, quem é que não sabe, não precisa ser nutricionista nem nutrólogo para saber disso que não faz bem. E por que eu tomo? Mesmo sem eu querer, mesmo quando eu não quero, né? E quando eu me distraio, eu já estou. É um padrão, é um hábito. E às vezes eu volto para esse hábito do passado. Então, quando eu retomo ali, eu revivo hábitos do passado, ele não é passado, ele é presente, vocês concordam? Então, é um hábito que eu não consegui zerá-lo ainda, né? Eu tenho buscado hábitos novos, mas eu ainda não consegui zerar aquele contador ali, né? Para que ele não me tome de novo. Sempre que eu me distraio, ou que às vezes eu tenho ali uma emoção ali, às vezes uma coisa assim que algum padrão de ansiedade, aí é quem eu recorro ao doce, né? Então, gente, é algo que tá muito forte, que tá arraigado. Talvez o doce pode ter sido uma recompensa lá na minha infância, né? Que eu fiz alguma coisa, toma aqui um docinho pra você parar de chorar e tal. Então, é como se fosse um lugar seguro. Eu tenho que criar, eu estou criando, mas eu ainda não consegui zerar esse padrão lá da minha criança, né? Criar um lugar seguro, onde eu não preciso de doce, onde eu posso me regular emocionalmente sem necessitar desse padrão do doce, sabe? Então, assim, eu tô contando isso pra vocês pra gente entender como que os padrões antigos, né, lá da nossa infância, eles nos capturam de uma forma muito automatizada, né? Como a gente aprendeu, e essas sinapses, elas estão ainda às vezes muito vivas. Eu, graças a Deus, já consegui mudar muitos padrões, muitas sinapses minhas, né? Porque eu falo assim, parece que as coisas do meu sistema são ruins. Não, mas o que não serve para mim, eu preciso mudar. Eu só vou mudar com consciência. Então a gente chega aí no ponto de onde que eu refaço o script com consciência. É prestando atenção nas minhas emoções que me levam a consumir doce, a colocar doce para dentro do meu corpo, a me nutrir do que eu não acredito que vai me fazer bem. Mas ainda assim, por um padrão emocional, eu aceito.
Aqui, ó, a Cleusa colocou: eu não consigo parar de roer unhas. O que poderia ter acontecido comigo na infância? A roer unha, Cleusa, também como se você descarregasse a ansiedade em alguma coisa, entende? Às vezes um padrão ali de medo, de ansiedade, né? Alguma coisa ali que você às vezes não conseguiu falar, né? Que você teve dificuldade de colocar para o outro, e aí você, por nervosia, né? Você roeu, e isso virou como se fosse um lugar seguro. É como fumar, né? A pessoa que fuma, ela tá ali descarregando uma emoção, virou um hábito, aquilo acalma a pessoa. Ai, André, mas o cigarro faz mal, o cigarro causa câncer. Eu sei, todo mundo sabe, porque na própria capa do embalagem do cigarro tá escrito isso, né? Não é segredo para ninguém. Mas por que a gente fuma? Né? Porque às vezes a pessoa teve um pai, uma mãe que faleceu de câncer, teve câncer no pulmão, teve câncer no esôfago, teve câncer na boca, né? E ainda assim os descendentes dessa pessoa ainda fumam, sabendo que tem a predisposição genética, mas também tem o ambiente, e a gente escolhe isso, é porque acalma. Então, de alguma forma, Cleusa, esse hábito, né, esse vício te acalma. Então você precisa buscar criar um novo lugar seguro para te acalmar sem roer unha. Não precisa, eu sei que é uma luta mesmo, né? Mas se você ficar brigando só com o hábito pelo hábito, vai ser muito mais difícil. Então, eu já falei para vocês que eu tenho essa dificuldade com doce, né? Eu tô buscando em outros alimentos, né? Coisas que me tragam aquela mesma sensação que eu devo ter tido lá na minha infância quando eu estava chorando, ou talvez eu machuquei, e alguém pode ter me dado um doce e eu falar, nossa, isso aqui é seguro, isso aqui me conforta. Então, é preciso você criar um novo hábito de alguma coisa que quando você estiver com vontade de roer as unhas, que às vezes é até automático, às vezes quando você vê, você já tá com a mão na boca, você busque fazer aquela prática, aquela atividade, né? Ou colocar talvez uma outra coisa, né? Um cravo, cravo ele traz uma sensação gostosa, né? No paladar da gente. Então é preciso você criar um novo comportamento para colocar no lugar, um novo hábito, né? Porque se você ficar brigando só com esse padrão, você vai perder sempre, porque ele está automatizado, ele já está. O cérebro, quando tem um caminho neural, ele faz esse caminho 40 vezes mais rápido do que qualquer outro caminho. Então, um novo caminho, ele vai precisar de tempo para ele ser assim tão automatizado, tão rápido. Então, é preciso criar um novo caminho. A briga pela briga, você vai perder. Você pode até manter um tempo, mas você vai perder. Então, criar um novo hábito, um novo lugar seguro, algo que descarregue a sua ansiedade, que te auxilie, né, a sair desse lugar, né? Às vezes as pessoas falam assim, vou passar casco de cavalo na unha, vai ficar com gosto ruim, né? Mas aquilo passa em algum tempo, né? E aí pode se voltar pro hábito, né? Então, busca algo que vai te trazer segurança, algo que vai ali, às vezes, se você ouvir uma música, né? Eu tô querendo roer unha, então eu colocar uma música, distrair a mente e fazer um novo padrão neural, tá? Aí isso vai te ajudar muito, eu tenho certeza. Criar um novo padrão, tá bom? Eu acho que se eu não te respondi sua pergunta, você me fala aqui, por favor. Mas então, gente, como que o script se manifesta nas nossas vidas? Através de hábitos, de padrões. É como se a gente escolhesse aquilo e aquela escolha nos levasse para aquele destino, né? E eu não tô falando assim que o destino é pré-determinado, que não existe saída. Claro, mas só tem saída se a gente ter consciência, né? A Cleusa só vai parar de roer unha se ela se conscientizar e ela buscar um novo padrão, né? A Andréia só vai parar de comer doce se ela se conscientizar. Quais são as emoções que me levam a querer me nutrir com algo que não é bom para mim, que eu já sei que não é bom para mim, que eu tô em excesso de peso, né? Então eu preciso criar um novo padrão, né? Talvez se eu colocar uma música, se eu tomar uma água, né? Se eu comer uma castanha, então eu tenho que criar esse novo lugar de segurança que substitua a segurança que eu sinto e o conforto interno que eu sinto quando eu como doce, tá? Então,
ele, né, o script atua como, né, no inconsciente, por isso que eu tô falando, é um padrão automatizado, a gente às vezes nem pensa para fazer aquilo, né, leva a padrões repetitivos que às vezes nos levam para uma sensação de fracasso, porque toda vez que eu me vejo ali, ai meu Deus, eu comi doce, né, eu não queria e tal, aí eu me sinto, eu tenho um mal-estar em relação a isso, né, aquele prazer imediato, mas que depois fica numa sensação de desprazer, né? De autossabotagem, dificuldades nos relacionamentos, né? Ou busca incessante de aprovação. Às vezes a gente tem hábitos que é só para o outro chancelar a nossa vida, chancelar, né? A gente tá ali buscando aprovação o tempo todo, isso também é muito pesado. Então, gente, como que eu mudo esses padrões? Né? Como que a Andréia muda o padrão dela de toda vez que tem um processo de ansiedade e tal, ir lá igual uma formiguinha atrás de doce? Só com consciência. É com consciência, é o que eu tô falando. Criar novas sinapses neurais, sair desse padrão automatizado, porque o automatizado vai me levar para mais daquilo, né? Então, é identificar. Primeiro, eu identifico que quando eu estou com essa e essa sensação, com esse estado emocional, eu vou buscar o doce, eu vou buscar o refrigerante, né? Então, reconhecer as minhas emoções que me levam para esses padrões automáticos. E tomar atitudes. Buscar um plano de ação que me tire desse lugar. Andréia, plano de ação para as nossas vidas? Sim, gente. Se a gente não tiver, se eu não tiver um plano de ação, se eu não tiver uma atitude diferente, eu vou morrer sentindo mal-estar, porque eu tô comendo doce, mas eu vou morrer comendo doce, né? Eu vou ficar a minha vida inteira, né, com esse hábito, esse vício, né, de ter um padrão emocional, porque padrões emocionais que às vezes nos levam pro menos, às vezes emoções assim, né, a gente vai ter sempre, não tem como impedir isso, blindar meu campo de, eu tô na vida, né, vão acontecer coisas que vão me desafiar, mas eu posso mudar a minha resposta àquilo, né, eu não tenho controle de tudo que é externo, mas eu tenho controle, eu posso mudar a minha resposta ao que é externo. Isso está no meu escopo, isso está dentro do meu controle, né? Controlar o externo não tem jeito, é sofrimento. Mas controlar como eu me sinto e como eu me comporto, isso é possível. Não estou falando que é fácil, mas é possível, né? Então, tomar consciência, revisar as minhas decisões. Ah, tá, toda vez que eu tenho um estado emocional de ansiedade ali alterado, eu vou me autorregular. Eu não vou buscar regulação num hábito nocivo para mim, né? No doce, no cigarro, na bebida alcoólica. Essa aí já me pegou há muitos anos, mas tem mais de 10 anos que eu não bebo né, nada alcoólico. Então, não me pega, eu não sinto nenhum desejo, nenhuma necessidade. Já gostei muito. Então, é possível mudar. É possível mudar. Né? Para uma pessoa que eu não como carne mais, mas eu comi carne, acho que durante uns 30 anos, 35 anos da minha vida, 32 anos. Hoje eu não como mais. Deve ter uns 15 anos que eu não como carne. Qual que é o meu desejo de comer carne? É menos 1000, é zero, assim, eu não tenho vontade nenhuma. Pode fazer o que quiser perto de mim, que eu não sinto desejo, não sinto vontade, né? Mesmo, muito pelo contrário, eu acho que se eu comer eu passo mal. Mas não foi sempre assim. Né, foi uma escolha, eu não queria mais comer carne, né, eu me envolvi na causa animal, comecei a fazer resgates e aí eu abri mão, eu não quis, né, mas eu cada um faz o que quer, meu marido come carne, a gente não tem nenhum problema em relação a isso, foi uma escolha minha, pessoal minha, né. Então, se eu dei conta de parar de comer carne, né, de parar de beber bebida alcoólica, né, eu tô com os meus familiares, as pessoas gostam de beber e de conversar e tal, e eu me sinto extremamente confortável estando perto deles, né, e de amigos também, sem beber, porque aquilo não mexe mais comigo. Então, eu posso mudar outros hábitos também, gente, é possível, né, e eu ainda não achei esse ponto de saída. A causa animal para mim foi muito forte, eu parei de comer carne, né? Foi assim, parei de comer carne vermelha, daí um ano parei de comer frango e peixe. Não sinto necessidade nenhuma. A bebida alcoólica da mesma forma, não sinto necessidade nenhuma. Então eu sei que é possível também abrir mão do doce, do refrigerante, né? E de alimentos que não vão me nutrir. Muito pelo contrário, eles vão me desenergizar.
né? Então, gente, é tomar consciência e, a partir daquela consciência, tomar decisão e ser o protagonista da própria vida, né? Se eu não quero ali me alimentar de carne, dando meu exemplo aqui, pessoal, por causa dos animais, eu também não devo me alimentar de açúcar por minha causa, né? Se eu paro de fazer alguma coisa por causa de uma causa maior, que eu entendo a causa maior, eu também tenho que trazer isso para minha vida e cuidar da minha causa maior nessa jornada que sou eu, né? Isso não tem nada a ver com egoísmo, mas eu tenho que estar bem, né? Para o meu trabalho, para as minhas relações, para ser uma pessoa que está bem no mundo, né? Então eu preciso estar bem, então eu preciso cuidar de mim do jeito que eu penso que é adequado para esse momento, né? Então, isso é o quê? Isso é assumir o próprio protagonismo da vida, né? A gente ser protagonista, a gente fazer escolhas conscientes, mas tem que ser com muita consciência, gente. Então, a gente tem que estar em estado de atenção plena, vivendo o presente, porque lá no passado estão os doces e os refrigerantes. Quando o passado me captura, eu retorno para esse hábito, para esse vício, né? Então eu preciso estar no presente hoje, né? Dia 28, né, gente? 29, desculpa. Hoje, dia 29 de novembro, eu não quero comer doce. Então eu preciso estar com a minha consciência aqui, porque senão a Andréia de ontem me captura. E aí quando eu vejo, eu estou naquele padrão repetitivo que me leva para o menos, né? Então como que eu mudo o script, gente? Só pra gente ir finalizando aqui o nosso bate-papo. Eu vou buscar prestar atenção na história. Isso é desde quando? Quando que isso começou? Ah, eu lembro, eu não lembro? Eu não tenho que me lembrar exatamente a data primeira, né? Mas eu tenho que olhar o que eu sinto quando eu repito aquele padrão, ou aqueles padrões, né? Porque a gente não tem um padrão só, a gente tem muitos padrões na nossa vida. E aí eu vou começar a trabalhar para fazer novas sinapses neurais, para fazer novas escolhas conscientes no presente, porque se eu dou ali uma brecha para o passado, ele me captura naqueles mesmos hábitos, naqueles mesmos vícios, né? Então, olhar para o presente com consciência, tomar a decisão e ser protagonista da própria vida. É isso. Não vou falar que é fácil, se fosse fácil eu já tinha mudado todos os meus padrões, mas eu venho ao longo dos anos mudando sim, já mudei muitas e muitas coisas, né, que não me levavam pro mais, e graças a Deus, hoje eu estou com muito menos padrões aí, que me levam pro menos, e é importante a gente saber, gente, que nós temos a vida que a gente tolera, você tem a vida que você tolera, o que você não tolera mais tá na sua gestão, né, no seu domínio de mudar. Não estou falando que vai ser fácil, mas eu estou falando que é possível. E isso eu sei que é, porque eu já mudei muitas coisas na minha vida e ainda estou em estado de mudança, né? Quando eu mudar tudo, já estou perfeita, já estou cantando com os anjos, harpa, aí eu vou ser recolhida daqui. Então eu ainda estou na jornada como todos vocês que estão aqui. E se eu conseguir mudar muitas coisas na minha vida, eu sei que eu vou conseguir mudar as outras que eu desejo e eu tenho certeza que você também vai conseguir. Se uma pessoa pode fazer, todas as outras podem fazer. Nós somos feitos da mesma matéria, gente. Então não tem nada que um possa fazer que seja impossível para o outro. Então abraça isso, traz para você, né, com consciência, com autonomia, né, e seja o protagonista da sua própria vida. Deixa aquele script da criança para trás, porque a criança, às vezes ela estava num estado de muita inocência, né, de muita imaturidade, ela não tinha um panorama perfeito, né? Lá a minha criança, quando ela se sentiu confortável com o doce, ela pode ter achado que era muito bom para a saúde, mas hoje eu sei que não é. Então, eu vou mudar isso, tá? Desejo aí que nesse restinho de ano, agora nós temos mais 4 semanas para finalizar o ano, que vocês consigam ir mudando, trocando esses hábitos que não te levam para o mais, mudando esse script, essa forma como a criança viu lá atrás e que às vezes vem com comportamentos que não valem mais a pena, tá? E que 2025 seja lindo, tá? Dia 15 de dezembro, eu e a Liliane Zausa vamos fazer um workshop pra gente reprogramar 2025. Aí você fala assim, André, mas por que reprogramar sendo que ele nem começou? Porque se a gente não mudar esses hábitos, nós vamos repetir do mesmo. Então nós precisamos mudar a programação.
Então vai ser um workshop lindo, é de 9 às 13, 9 horas da manhã, às 13 horas da tarde, 4 horas, para a gente conversar bastante sobre crenças, para a gente conversar bastante sobre planejamento e para a gente mudar aí o que pode ser mudado, tá bom? Aguardo todos vocês, quem quiser já se inscrever, o valor é bem simbólico, é apenas R$ 97, me chama aqui, né, no Instagram ou no WhatsApp e chama Liliane Zalza também, tá bom, gente? Lindo dia para vocês, é uma delícia estarmos juntos. Fiquem com Deus, tenham um final de semana maravilhoso. Semana que vem a gente começa com as lives sobre o Advento.